Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar. E o assunto de hoje é pesquisa de dados na nossa aplicação em VB. Beleza? Isso mesmo, galera. Vocês aí de VB que estavam com saudades da gente andar com essa playlist aqui, concluir aqui a nossa aplicação. Hoje eu volto aqui para dar sequência nessa aplicação e nós vamos agora ter uma constância maior desses vídeos aqui até que a gente conclua a aplicação como um todo, beleza? Eu peço desculpas a você que visita aqui o nosso canal, que é nosso inscrito aqui, né? Eu tive uma ausência um pouco longa aqui, como eu já disse a vocês, da questão de gravar esses vídeos aqui, preparar o material sozinho e tal, né? Com as atividades em paralelo que a gente realiza no dia a dia, mas também porque eu tive umas limitações aqui de ambiente para a gente conseguir seguir, né, gravando os vídeos aqui. Então eu peço desculpa pela ausência e estamos aqui hoje de volta, beleza? Bom, então se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, vamos em frente na nossa viagem e é isso aí, galera. Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje, pessoal? Olha só, nós vamos fazer isso aqui, ó. Estou colocando aqui a aplicação para rodar. E o que foi desenvolvido aqui, né? O que tem nesse vídeo de hoje aqui para a gente poder verificar. Lá no nosso cadastro, nós temos um botão de pesquisa, certo? Esse botão de pesquisa vai ser responsável por varrer a base de acordo com o critério que a gente definir para que a pesquisa seja realizada. Então, por exemplo, ó, quando eu venho aqui em cadastro, pessoa, esse botão aqui, ó, quando a gente clicar nele, o que vai acontecer? Ele vai trazer, ó, a princípio, num formulário à parte, tudo aquilo que está na nossa base. Claro que depois nós vamos refinando aqui a pesquisa para que a gente possa ter mais critérios, né, mais formas da gente pesquisar isso daqui, beleza? Então, olha só. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente fez aqui nesse código até então. Então, bora lá. Vai ser um código muito simples. Você que tem acompanhado essa aplicação aqui, você vai entender com muita facilidade aquilo que a gente vai falar aqui hoje, tá? Lembrando, né, nós estamos utilizando o padrão 3 camadas, então nós temos uma camada de dados, nós temos uma camada de negócio, nós temos uma camada de apresentação, que é essa camada aqui que nós estamos apresentando, né? Que é a camada que o usuário tem acesso propriamente, tá bom? Então, esses dados aqui, claro, né, já foram inseri pela própria interface lá do nosso cadastro, tá? Então, né, vim aqui inserir aqui algumas coisas e tal. Então, a gente vai ver como que essa pesquisa aqui ela está realizada, tá bom? Bom, vamos lá. No nosso formulário aqui de cadastro, o que nós temos nesse formulário? Quando a gente clica no botão pesquisa, olha só o que eu fiz aqui. Ao clicar no botão pesquisa, o que nós temos aqui? Nós temos então a declaração do objeto FRM pesquisa. Então, ó, din FRM pesquisa, new FRM pesquisa, ou seja, o objeto FRM pesquisa instanciou, né, a classe FRM pesquisa, que é a classe do próprio formulário. Então, para que ele seja exibido, FRM pesquisa.showDialog, ou seja, ele vai ser exibido como uma janela modal, né? Vai ser ali uma janela à parte, ali, uma janela modal, né? Ela vai ficar sobreposta e não vai permitir que o usuário faça qualquer outra coisa enquanto ela estiver ali na frente, enquanto ela estiver ativa. Ok? O que nós temos aqui no formulário de pesquisa? O
que é o nosso formulário aqui. Vocês podem ver que eu coloquei aqui um Data Grid View, né? Para quem ainda não sabe como colocar o Data Grid View, você vem aqui em Toolbox, ele vai mostrar todos os componentes disponíveis aqui na árvore. Você vai digitar Data Grid View, né? Ó, Data Grid, ó, Data Grid View, beleza? Esse componente ele é responsável por, qual que é o papel dele aqui? Trazer, né, deixa eu sair disso daqui, trazer para o formulário que você está querendo incluir o componente, tá? Então, melhor dizendo, o que esse componente faz, né? Esse componente aqui, ao ser colocado no formulário, é ele que vai refletir os dados do banco através de um data source. Então, o que a gente fez aqui, ó? Eu simplesmente coloquei o componente no formulário. Vocês podem ver que o formulário está vazio, ele tem só o Data Grid View. Então, eu coloquei o componente aqui no formulário e nomeei ele como DGV de Data Grid View pessoas, tá? Então, são ali os usuários, né, do nosso sistema de milhagem, né? Os clientes do nosso sistema de milhagem, é o nosso cadastro de pessoa que foi feito ali naquela primeira tela, na tela anterior, e agora a gente vai trazer essa pesquisa para cá, tá? Então, basicamente é isso. E aí, ó, o que eu fiz aqui? Ao dar 2 cliques no formulário, no load desse formulário, ou seja, quando o formulário é carregado, né, quando ele é carregado em memória, tá certo? No load dele, no evento, quando ele é carregado, eu instanciei um objeto chamado objeto BLL para a classe BLL regras, tá? Então, olha só, din objeto BLL as BLL regras é igual a new BLL regras, tá? Então, instanciei o objeto, lembrando sempre que a gente utiliza o din aqui no caso do VB. E, ok, esse objeto BLL, o que ele vai fazer? Vai ser o nosso objeto que vai, através da camada de apresentação, chegar na camada de negócio pelo método listar pessoas, né? O método listar pessoas que vai realizar a consulta na base. Então, basicamente, a primeira coisa que eu faço aqui é, no Data Grid View Pessoas, eu dou um refresh, tá? Para limpar, né? Para atualizar qualquer conteúdo que esteja ali pré-definido, né? Uma consulta anterior, alguma coisa, o formulário porventura já está ali com alguma consulta que foi carregada anteriormente, etc. Então a primeira coisa que eu faço é dar um refresh nele para que a gente possa ter ele limpo. Depois eu atribuo ao data source do objeto DGV pessoas exatamente o objeto BLL através do método listar pessoas. Então vejam, pessoal, aquilo que eu sempre comento com vocês, né, e gosto sempre de salientar. Nós estamos falando de objeto constantemente, nós estamos falando de programação orientada a objetos, beleza? Então é isso que a gente precisa ter em mente aqui. Ok. Então, ó, eu vou dar aqui um F12 para que a gente entre, então, no método listar pessoas da nossa classe BLL regras, como vocês estão vendo aqui. O que tem aqui? Olha só, din selecionar pessoas as new métodos, ou seja, tem um objeto selecionar pessoas que vai acessar a classe métodos, que está na camada DAO, ok? Vamos sempre fazendo essa associação aí, beleza? Então aqui, ó, esse método ele vai retornar selecionar pessoas ponto consultar cadastro. Simplesmente isso aqui que ele vai fazer. Então nesse caso a nossa camada BLL vai simplesmente chamar o novo método, o método da camada DAO consultar pessoas. Beleza, o que esse método faz? Vamos lá. F12, olha só.
é uma função que vai conectar no banco e vai trazer os dados aqui para a gente. Olha só. Então, nós temos aqui uma instrução SQL do tipo string, onde eu fiz um select asterisco from pessoa, ou seja, vou trazer tudo que existe dentro da tabela pessoa, tá? Sem filtro algum, fazendo só uma primeira consulta mesmo, trazendo tudo que está lá. E declarei um adapter da classe SQLite Adapter, né? Vamos lembrar sempre aqui, ó. Vamos lembrar que a gente precisa ter aqui o adapter como no SQLite e o data table, que são objetos que a gente vai manipular os dados do banco, tá? Então é importante a gente ter isso aqui declarado. Lembrando também que a gente herdou a classe conectar, ou seja, inherits conectar. Beleza. Como nós já vimos no método de inserção, ó, como a gente já viu aqui algumas vezes, só que esse método aqui vai ser um pouquinho diferente. Ó. Eu vou ter o adapter instanciado passando a instrução SQL e o com string, que é a conexão de string que está lá na classe onde está o método conectado. Tá? Então, olha só, vou dar um F12 aqui para vocês verem. Nós vamos navegar para lá. Olha lá, nossa classe conectar, que é a classe que nós estamos herdando, tá? E aqui a nossa conexão de strings, a nossa conexão, nosso com string, que é o caminho, né, que o nosso appconfig vai buscar para se conectar ao banco, né? Está aqui no caminho do nosso banco, então ele busca a nossa connection string, ok? Então a nossa classe conectar tem aqui a variável com string, que é exatamente aquela que nós estamos buscando ali através da classe métodos, que também está na camada DAO. Então olha só como que as coisas vão fazendo sentido, como que as coisas vão se ligando aí, né, galera? Após isso, chamo o método conectado, tá? Adapter.fill data table, ou seja, o meu data table vai ser ligado ao adapter nesse momento. A partir do momento que ele tem os dados aqui, eu desconecto com os dados já firmados, né, no meu adapter, eu dou um return data table. Então é isso que vocês viram aqui, ó. Veja bem, eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente poder acompanhar. Lá na BLL também eu vou colocar um lá para a gente poder ver isso acontecendo, né? E aqui no FRM Pesquisa, vou colocar um break aqui para vocês verem, né, a passagem de camada para camada, passagem de camada por camada, beleza? Então vamos lá, vamos fazendo isso aqui sem problema algum. Vamos lá, vamos dar um play. Beleza, vou clicar em cadastro, pessoa. Fiz aqui, não vou fazer nenhum cadastro nesse momento, vou só pesquisar. Quando eu cliquei no botão pesquisar, olha só, ainda na camada de apresentação, eu tenho o breakpoint do refresh, ou seja, eu estou nesse momento na camada mais alta, a camada que o usuário visualiza. Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque a gente precisa, de fato, ter isso muito claro na nossa mente, ok? Nós estamos trabalhando com o padrão 3 camadas. Beleza. Então, se eu deixar seguir aqui agora, ele deu refresh e logo em sequência ele vai passar para o objeto BLL para chamar lá na camada de dados o método listar pessoa, que foi onde a gente colocou o próximo break. Olha aí. Então ele já chamou, aqui o método simplesmente já vai retornar, não tem que fazer muita coisa, o método já retorna consultando ali no banco. Feito isso, ele vai lá na camada de dados e aí realiza a conexão, vincula
o data table, ó, a data, lembrando que o data table aqui, ó, ele está preenchido, né? Olha aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó, aparece, parando o mouse sobre ele, aparece aqui uma lupinha, ó. Você pode ver os dados que contém o seu data table. Olha aqui os dados. São os dados que vieram do banco. Continuando, ó, ele vai então retornar o data table, sair da função, dando a sequência aqui, ó, ele vai voltando as camadas e agora nós apresentamos os dados que são os nossos clientes cadastrados na nossa base de dados. Maravilha, né, pessoal? Maravilha isso daí. Olha só, uma coisa importante aqui que eu quero destacar com vocês. Lembrem-se que nós temos o campo tipo, que é booleano, né? Verdadeiro ou falso. E esse campo tipo, nós falamos que quando for uma pessoa física, ele vai estar marcado, né? Quando for uma pessoa jurídica, ele vai estar desmarcado, ou seja, usamos o true para a física e o falso para a jurídica. Então, nesse momento aqui, até agora, nós temos apenas pessoas físicas cadastradas na nossa base. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, ó. A gente conseguiu ver aqui, então, como fazer uma pesquisa na base de dados, entendendo aqui o cadastro que nós já fizemos. Claro que nós ainda temos outras funcionalidades, nós temos outras opções ainda para ver, né? Como, por exemplo, você pode ver ali que tem na parte de cadastro, nós temos ainda o alterar, o excluir, né? Que é o CRUD, né, galera? É o CRUD padrão que a gente está construindo. Mas nós já conseguimos pesquisar. Como eu disse a vocês, nas próximas aulas a gente vai desenvolver mais essa aplicação aqui, né? Vamos fazer aí a questão do pesquisar, do alterar, tá certo? Para a gente concluir aqui essa playlist. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Te vejo em breve.